Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é Flaviano Félix, seu professor de Física. E na aula passada, a gente começou a fazer a associação de resistores, né? E a gente viu o primeiro caso, que é a associação em série, tá? Hoje, a gente vai dar continuidade e vamos ver agora a associação em paralelo, tá? Então, na associação em paralelo, a gente tem algumas características também, assim como tinha lá na associação em série. Então, na associação em paralelo, a gente tem esse formato, né, dos resistores um ao lado do outro, em ramificações. Lá em série, você tem um fio só, e aí o fio ele vai formando ramificações. E a primeira característica é que a tensão U é a mesma em todo o circuito, né? Lembre que lá na associação em série, quem era o mesmo em todo o circuito era a corrente I, né? Aí agora na associação em paralelo é justamente o contrário. Quem vai ter o mesmo valor em todo o circuito aí é a tensão U, a tensão, voltagem ou DDP, tá? Então ela vai ser a mesma em todo o circuito. Então a DDP que é fornecida lá pela fonte, ela vai passar por todos os resistores aí do circuito, ok? A segunda característica é em relação à corrente, ou seja, a corrente ela vai variar para cada resistor, ela varia para cada resistor. Então, é justamente o contrário da associação em série, né? Na associação em série, quem variava era a DDP, a tensão. Na associação em paralelo, quem vai variar agora é a corrente. Então, a fonte ela vai me fornecer uma corrente inicial, uma corrente total, e aí essa corrente vai passando por cada ponto do circuito, e aí você vai ter uma corrente 1 para o resistor 1, uma corrente 2 para o resistor 2 e uma corrente 3 para o resistor 3. Então, ela vai ter uma relação com cada resistor. No final, todas elas se encontram e voltam a sair novamente, fechando aí o circuito, ok? Então, uma característica, em relação a essa característica, né, a gente diz que o valor da corrente I total é igual ao I1 mais o I2 mais o I3 e assim por diante, quantos resistores a gente tiver aí. Beleza? Vamos ver aí. Então veja, a gente sabe que o I é igual a I1 mais I2 mais I3, beleza? A gente sabe também que, pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I, e aí a gente isolando o I no primeiro membro, a gente fica com I igual a U dividido por R. E aí é só a gente pegar e substituir o valor do I, nessa equação de cima, por U dividido por R. Então, eu vou pegar esse primeiro I aí, que seria o I total. Vou substituir por U dividido por R. Né? E aí, a gente vai ficar em cada I desse aí com a seguinte equação. U dividido por R igual a U dividido por R1, U dividido por R2, mais U dividido por R3. Né? Observe que o U é o mesmo em todo o circuito. Então, esse U aí ele não tem um número, porque é um valor só, tá? Bom, como esse U aí, principalmente no segundo membro, eles são todos iguais, eu posso colocar esse U em evidência. Então, eu coloco ele fora aqui e o restante dentro do parênteses, tá? Como eu tirei o U, dentro do parênteses aí eu tirei o U em cada fração dessa, no numerador, então fica 1 no lugar do U, ok? E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar, cortando aí esse U do primeiro membro com o U do segundo membro, e aí quando eu corto esse U do primeiro membro, ele fica 1 no lugar do U, e aí a gente tem o seguinte, ó, que o 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante, quantos resistores eu tiver. Tá?
Então veja, lá na associação em série, o resistor equivalente era simplesmente somar as resistências, ok? Já que na associação em paralelo, a gente tem a soma, o que a gente chama de soma dos inversos. Tá? Então é 1 sobre o resistor equivalente, é o inverso do resistor equivalente, igual a 1 sobre R1, que é o inverso do resistor 1, e assim por diante. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo. A gente tem aí para determinar a resistência equivalente a esse circuito aí embaixo. Né? Então tem várias informações. Eu tenho aí uma DDP de 12 volts. Eu tenho o resistor 1 valendo 6 ohms, o resistor 2 valendo 3 ohms, tá? E passando aí a corrente por ele. Então o que é que a gente vai fazer? Usando aí a soma dos inversos, né? A gente vai aplicar essa equação e aí vai substituir o valor do R1, que é 6, tá aí em preto, e o valor do R2, que é 3. Então eu tenho aí uma soma de fração com denominadores diferentes. Denominador é o de baixo, né? Então os denominadores são diferentes. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aqui o mínimo múltiplo comum de 6 e 3, tá? Isso aqui é simples, mas para quem não lembra, vamos lá. A gente coloca aí o 6 e o 3 e vai fazer a decomposição por fatores primos, né? A gente vai colocar somente números primos, começando pelo primeiro, se der, que no caso é o 2. Então, dividindo aí o 6 por 2, eu encontro 3. E esse 3, como não dá para dividir por 2, a gente repete ele. Então, 6 dividido por 2, 3. E repete o 3. Aí, veja que agora eu tenho 3 e 3, não dá mais para dividir por 2. Eu vou para o próximo número primo, que é o 3. E aí, 3 e 3 dividido por 3, eu encontro 1 e 1. Ok? Bom, feito isso, você vai pegar esse 2 e esse 3 aí da direita e aí vai simplesmente multiplicar 2 multiplicado por 3, que você encontra 6. Então, 6 é o menor múltiplo comum entre 6 e 3, ok? Então, vamos lá. Voltando, aqui a gente tem, então, 1 sobre resistor equivalente é igual. Então, você coloca aí o 6, aí agora você tem um denominador só, né? E aí o que é que você vai pegar? Você vai pegar esse 6 aí e dividir pelo 6 de cima. Então divide, dá 1 e multiplica pelo número que está acima do 6, que é o 1. Então vamos lá de novo. Pega o 6, divido por 6, dá 1. E 1 vezes 1 é 1. Somado com, fazer a mesma coisa. 6 dividido pelo 3, tá? 2. 2 multiplicado por 1, eu encontro 2. Pronto, então aí agora é só somar, esse 1 com 2 dá 3, e o restante é só copiar, então ficou 1 sobre resistor equivalente igual a 3, que é a soma, dividido pelo 6. Fazendo o meio pelos extremos, você tem aí 3 multiplicado pelo resistor equivalente, igual a 6 vezes 1, 6. Passando esse 3 aí dividindo 6, e aí você chega na resposta que dá 2 ohms. Então, o resistor equivalente aí de 2 ohms, ok? Bom, então, não é um cálculo muito simples, né? A gente fez aí com um circuito bem simples, com 2 resistores apenas, tá? Mas dependendo aí, se você tiver 3, 4, 5 resistores, ele fica um pouquinho mais complicado. Mas, né? Para a sorte de vocês, a gente tem aqui 2 casos especiais que ajudam muito, mas muito mesmo a vida de vocês aqui, né? Então vai facilitar demais a vida de vocês. Então vocês às vezes nem precisam usar essa equação anterior que a gente viu, tá? O primeiro caso especial é o seguinte: é quando o resistor equivalente, você tem o resistor equivalente de 2 resistores em paralelo, tá? Então, você quer descobrir o resistor equivalente de apenas 2 resistores em paralelo, tá? Então, você tem lá 2 resistores e você quer fazer, feito a gente fez agora na questão anterior. Então, você não quer usar aquela equação. O que é que você vai fazer? Vamos ver aqui. Então, você faz isso. Você pega o primeiro resistor, multiplica pelo segundo e divide pela soma dos resistores. Então, produto dos resistores dividido pela soma dos resistores.
Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então a gente tem aqui essa associação com um resistor de 10 ohms e outro de 15 ohms. E aí a gente vai fazer o quê? Pega o 10 e o 15, multiplica e divide pelo 10 e o 15 somando. Então 10 vezes 15 eu encontro aí 150, 10 mais 15 eu encontro 25 e divido 150 por 25 e encontro o valor 6 ohms. Chegou aí na resposta, tá? Então bem mais simples. Então multiplica e divide pela soma dos resistores, tá ok? Bom, vamos lá. Agora vamos ver aqui o exemplo que a gente viu lá antes, né? Que a gente fez pela soma dos inversos. Tá? Então você tem aí, aplicando agora como são dois resistores, então você tem R1 e R2 dividido pela soma R1 mais R2. R1 e R2 são esses dois aí, né? 6 e 3 ohms. Então, multiplica 6 vezes 3, 18. E soma 6 mais 3, 9. Então, 6 vezes 3, 18. 6 somado com 3, 9. E 18 dividido por 9, cheguei na resposta rapidinho aqui de 2 ohms. Beleza? Então, veja que fica bem mais simples, né? E outra coisa, você pode fazer também o seguinte, por exemplo, imagina que você tem aí 4 resistores com valores diferentes. Você faz 2, aplicando essa regra, depois faz mais 2, né? Então você encontrou agora duas respostas e você pega essas duas respostas, aplica novamente essa regra e chega aí no resistor equivalente. Tá? Então você pode ir fazendo de 2 em 2 e reduzindo aí o tamanho do circuito, né? E aí você chega no resistor único aí, que é o resistor equivalente. Tá ok? Vamos ver o segundo caso, que é quando os resistores são de valores iguais. Tá? Então eu tenho aí N resistores todos iguais. Tá? Então no exemplo eu tenho 4 resistores, todos eles com 20 ohms. O que é que a gente pode fazer? Né? Então a gente faz o seguinte. O resistor equivalente vai ser o valor de um deles, que eles são todos iguais, dividido pela quantidade de resistores. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, nesse caso, né, eu tenho aí o resistor de 20 ohms dividido por 4 resistores. E aí eu encontro o resistor equivalente igual a 5 ohms. Então vejam, ficou bem mais fácil, bem mais simples de resolver, né? E poderia aplicar também a regra anterior. Pegar 2, resolver, pegar 2, resolver, depois mais 2 e sem problema. E se você quiser ter trabalho, você faz lá na primeira equação que a gente viu. 1 sobre resistor equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4 e faz aquele cálculo todinho. No final vai dar 5 ohms. Do mesmo jeito. Beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então eu tenho aqui, ó, nessa situação, 3 resistores diferentes, né? Então eu tenho um de 4 ohms, um de 6, outro de 12 ohms. Ok? O que é que eu posso fazer? Eu vou pegar esses dois primeiros aqui, o 4 e o de 6 ohms, e vou aplicar o primeiro caso especial. Ou seja, vou multiplicar os dois e dividir pela soma dos dois. Né? Então, multiplicando aí, eu tenho 6 multiplicado por 4, 24. Dividido por 6 mais 4, 10. Então ficou aí 24 dividido por 10. E aí dá 2,4 ohms. Então agora eu vou pegar essa resposta e fazer com o outro resistor que eu deixei lá, o de 12 ohms. Né? Então eu vou pegar esse resistor equivalente 1, que a gente fez aí. Vou multiplicar pelo R2 e dividir pela soma dos dois aí, tá? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Eu tenho os dois, né, o 4 e o 6, que se transformaram em 2,4 e tenho o de 12 ohms aí que a gente já tinha na questão. Então vou aplicar a mesma regra agora. Eu vou pegar aí, multiplicar os dois e dividir pela soma dos dois. Então, multiplicando aí 2,4 com 12 e somando 2,4 com 12, a gente encontra 28,8 dividido por 14,4 e
Dividindo isso aí, você encontra 2 ohms. Então fica muito mais simples você resolver isso aí, tá? E você pode fazer na ordem que quiser, que dá certo também, não tem problema nenhum. Vamos ver aqui um outro exemplo. A gente tem aqui agora 3 resistores iguais de 30 kΩ, tá? Esse K aí, quilo, que significa 1000, né? Então a gente tem aí 30.000 ohms, tá? Então são 3 resistores de 30 kΩ ou 30.000 ohms. Todos iguais. O que é que eu posso fazer? Aplicar o segundo caso. Então eu pego o valor de um deles, 30, divido pela quantidade que são 3 e eu encontro aí 10 kΩ. Beleza, gente? Então simples, tá? Esse assunto de associação de resistores cai muito, mas muito mesmo no Enem, certo? É muito cobrado isso aí. Então estudem bastante. Logo eu vou passar uma lista de exercícios para vocês e a gente vai fazer as correções e tudo mais, mas estudem muito mesmo, tá? Então um beijo para todos e boa sorte aí na vida. Tchau!